Vamos falar hoje da terceira lei de Newton, ação e reação. Bom, a ação e reação fala que para toda ação existe uma reação com três características: mesma intensidade, ou seja, mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. Então vamos fazer alguns exemplos aqui de forças de contato. Por exemplo, o boxeador dá um soco aqui no saco de pancadas. Ele faz uma ação horizontal para a direita, ele vai receber uma reação que tem a mesma direção, horizontal, sentido contrário, para a esquerda, e a mesma intensidade. Então, se ele bate com 1000 newtons de intensidade, ele vai receber 1000 newtons na mão dele. Quando uma pessoa atira a pólvora, quando ela explode, ela vai liberar os gases que vão se expandir. Esses gases vão empurrar a bala para a direita com uma força F, e esses mesmos gases empurram a pessoa para trás com a mesma intensidade. Então, olha lá, mesma direção horizontal, mesma intensidade e sentidos contrários. A força dos gases na bala para a direita, a força dos gases na arma que vai para a pessoa para a esquerda. Um carro, vamos imaginar que esse carro tem tração traseira. Normalmente, carro popular tem tração dianteira, carro esportivo como esse, tração traseira, carros, caminhonete 4x4, esse carro tem tração traseira. Então, a força do motor está sendo transmitida para as rodas de trás. Então, as rodas de trás empurram o chão para trás, faz uma força de ação aqui para a esquerda, e o chão reage e empurra o carro para frente. Ação e reação, mesma direção, horizontal, sentidos contrários, um para a esquerda, outro para a direita, e mesma intensidade. Essa força aí é o atrito entre o pneu e o chão. O chão faz uma força o pneu faz uma força no chão, o chão faz uma força no pneu. Ação e reação. É assim que a gente anda também. Para a gente andar, a pessoa tem que empurrar o chão para trás e o chão vai empurrar a pessoa para frente. Mesma direção, sentidos contrários e mesma intensidade. Então, esses são alguns exemplos de forças de contato, para ação e reação com forças de contato. Sempre com as três características: mesma intensidade, mesmo valor da força, mesma direção e sentido contrário. Agora, vamos ver alguns exemplos de forças de campo, ou seja, a gente vai ter aqui um campo elétrico com cargas elétricas, a gente vai ter um campo magnético com ímãs e a gente tem um campo gravitacional com massas. Você tem duas cargas, elas têm o mesmo sinal, ambas positivas, elas vão se repelir. Então, a primeira carga faz uma força na segunda de repulsão, a segunda reage e faz uma força na primeira também de repulsão. Forças têm mesma direção, é a direção que liga o centro dessas cargas, sentidos contrários, uma para a direita, outra para a esquerda, e mesma intensidade. Então, olha o tamanho do vetor, eu desenhei igual nos dois casos, o módulo da força é igual nos dois casos. Não importa se essas cargas têm módulos diferentes, vamos supor que essa carga tem 10 coulomb e essa carga tem 1 coulomb. A força trocada entre elas vai ser igual, porque a força depende do produto entre as cargas. Dá uma lembrada na lei de Coulomb. A força elétrica, eletrostática trocada entre essas cargas depende do produto das cargas e não de uma carga somente. Então as forças são iguais trocadas entre essas duas. Ímãs. Coloquei dois ímãs com polaridades opostas, então eles vão se atrair. Esse ímã 1 faz uma força no 2 de atração, o 2 reage faz uma força no 1 também de atração. Mesma direção, sentidos contrários e mesma intensidade novamente. Agora, campo gravitacional. Massas atraem massas. Aqui a gente só tem atração, né? Campo elétrico a gente pode ter repulsão ou atração, dependendo dos sinais. Ímã também a gente pode ter atração ou repulsão. Força gravitacional atrativa. A Terra atrai a maçã com uma força peso e a maçã reage e atrai a Terra com a mesma força peso. A direção é a mesma, é a direção que liga o centro dessas massas. O sentido é contrário. A força que a Terra faz na maçã vai apontar para o centro da Terra.
a força que a maçã faz na terra vai apontar para o centro da maçã. Então, mesma direção, sentidos contrários e mesma intensidade. Pode parecer estranho falar isso, que a força que a terra atrai a maçã é a mesma que a maçã atrai a terra. Por quê? Imagina que a maçã tenha 200 gramas, por exemplo. A massa dela é 0,2 quilos. O peso vai ser 0,2 vezes o G da gravidade, que é 10, então vai ser 2 newtons. A Terra atrai a maçã com 2 newtons, a maçã atrai a Terra com os mesmos 2 newtons. Por que a maçã que cai na Terra e não a Terra que cai em cima da maçã? Ora, aí a gente vai ver depois a primeira lei de Newton, da inércia, né? A maçã tem uma massa muito pequena, tem uma inércia muito pequena. Então é muito fácil tirar a maçã da posição dela e cair na Terra. Muito mais difícil você deslocar a Terra até a maçã. A Terra tem uma massa muito grande e uma inércia muito grande. Ação e reação nunca se equilibram, ou seja, nunca vão se anular, pois estão sempre aplicados em corpos diferentes. Bom, por exemplo, estou falando aqui que a força que a carga 1 faz está na carga 2. E a força que a 2 faz está na carga 1. Elas são em corpos diferentes, não é o mesmo corpo. O que seria no mesmo corpo? Imagina que se a gente tivesse uma caixa. Eu faço uma força aqui nessa caixa para a direita e uma outra força aqui para a esquerda. Vamos supor que aqui é 5 newtons e aqui é 5 newtons. Vão se anular? Vão. São duas forças que estão aplicadas no mesmo corpo, que é essa caixa. Aqui está acontecendo o equilíbrio. Agora, na ação e reação, nunca vai equilibrar, porque são em corpos diferentes. A força que a Terra faz está na maçã. A força que a maçã faz está na Terra. Essas duas, sim, se equilibram, porque são duas forças no mesmo corpo. Esse corpo está em equilíbrio. Está em equilíbrio tanto na horizontal quanto na vertical. O que vai acontecer com ele? Duas possibilidades, que eu vou falar depois. Ele pode ficar em repouso, que é a situação mais óbvia, equilíbrio, repouso, ou ele pode ficar em movimento retilíneo uniforme. Ele pode estar se deslocando para a direita com velocidade constante, ou para a esquerda com velocidade constante. O que ele não pode aqui é acelerar, porque ele não tem nenhuma resultante aqui. A resultante das forças é nula. Bom, considere um livro em cima de uma mesa. Está aqui o livro, está aqui a mesa sobre a Terra. A gente tem dois pares de ação e reação nessa situação. O primeiro par ação e reação é entre a Terra e o livro, que é através de um campo gravitacional, a força-peso. A Terra atrai o livro atrai a Terra. Então, a gente tem aqui a força-peso trocada entre eles. Terra atrai o livro reage e atrai a Terra. Mesma direção, sentidos contrários e mesma intensidade. Agora tem outro par ação e reação entre o livro e a mesa. O livro está comprimindo aqui a mesa. Imagine que você coloca uma formiga aqui entre o livro e a mesa. O livro ele vai esmagar a formiga, ele está comprimindo a mesa. Então o livro faz uma força na mesa e a mesa reage e faz uma força no livro. Você tem um par ação e reação aqui de contato entre o livro e a mesa. Essa força a gente vai chamar de força normal. Tá? Então, o livro empurra a mesa com uma força M normal, a mesa reage e empurra o livro com uma força de igual intensidade, mesma direção e sentidos contrários. Então, esses dois pares de ação e reação que estão agindo, né, nesse caso. Peso e normal não formam par ação e reação. Peso e normal nem sempre são iguais. Nesse caso, se a gente for representar o livro numa situação, vamos lá. Está aqui o livro apoiado numa superfície horizontal. A gente normalmente coloca as forças que agem no livro, que é o peso vertical para baixo e a força normal vertical para cima. Essas são as forças que agem no livro. Se só tiverem essas forças, elas vão se cancelar. O peso vai cancelar com a normal. Agora, vamos imaginar que o livro está na mão de uma pessoa e a pessoa está acelerando esse livro para cima. Aí a normal vai ser maior do que o peso. Normal e peso não vão ter o mesmo valor nesse caso, se você tiver uma aceleração.